Essa semana, 5 empresas já apresentaram projetos para concorrerem à concessão do Pacaembu. No final de junho, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou o PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse, que concede o local à iniciativa privada. A ideia, é claro, é de fazer as intervenções que são necessárias no complexo, melhorar as instalações e o funcionamento. Mas, sem esquecer que o complexo, gente, vai muito além de um estádio de futebol, com uma grande estrutura aberta ao público. Os órgãos de preservação do patrimônio estão ali, de olho, acompanhando todo o processo. Para falar um pouco mais sobre a viabilidade dos projetos que foram apresentados e as possíveis mudanças, eu estou tendo o prazer de receber hoje aqui o Silvio Oxman. Ele é arquiteto e representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil no Compresp. Silvio, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Como é que foi? Como é que vocês receberam essa semana? Foi na segunda, né? No início da semana. Na segunda-feira, uma sessão no CONDEFAT, que é o órgão estadual, que juntou os conselheiros do Compresp para conhecer as 5 propostas colocadas. E como é que elas são? São parecidas entre si? Qual é o foco de cada uma delas? Elas têm algumas coisas em comum, todas elas, infelizmente, só tratam do estádio de futebol, o que eu acho que é um problema, e fazem melhorias que, obviamente, são necessárias para aquele conjunto. Infelizmente, eles não tratam da parte mais pública, que é a parte dos ginásios e das piscinas. Ficam quadras focados, de tênis? Tem quadra de tênis ali, né? Tem uma infraestrutura de esporte pública super importante que está a serviço da população. Então, no fundo, o olhar desses projetos ficou muito voltado para a possibilidade de gestão da iniciativa privada do estádio, o que eu considero um problema. Porque a ideia é o quê? Transformar numa grande arena? Transformar num espaço multiuso, que atenda às demandas novas de futebol, que possa ter shows eventualmente, mas é pouco para aquele conjunto, né? Os órgãos de preservação tombaram o conjunto esportivo do Pacaembu, que é o complexo inteiro e não só o estádio de futebol. Então, acho que essas propostas têm que continuar trabalhando para atender o conjunto todo, inclusive pensando que se vai ter lucro no estádio, parte desse lucro podia ir como um incentivo para as atividades públicas do esporte. Agora, ele sempre termina com déficit, né? O Pacaembu está sempre devendo, ele nunca consegue se pagar. E isso teria sido uma motivação para essa situação? Eu acho complicado falar em déficit ou em lucro de um equipamento público, porque se a gente pensar que esporte pode ser educação, isso é investimento. Então, acho complicado dizer que o Pacaembu gasta dinheiro, a prefeitura gasta dinheiro com o Pacaembu. A prefeitura pode estar investindo em esporte, em educação nesse equipamento. Não acho que seja um déficit, inclusive o valor que a prefeitura diz que é gasto por ano, que é 9 milhões de reais, não me parece nenhum absurdo. Como investimento público, o que precisa é melhorar as condições, é melhorar o acesso, é ampliar a parcela da população que possa usar esse equipamento. Mas a alternativa de passar a iniciativa privada não seria a única? Poderiam existir outras alternativas? Eu entendo que sim, basta vontade política. Se tivesse um interesse, uma política de desenvolvimento de esportes, e se a gente olhar os países que têm grande desenvolvimento de educação e de esporte, essas coisas caminham juntas. Então, uma política pública de educação e esporte poderia fazer o Pacaembu ser um lugar de excelência. Um grande centro, né? Um grande centro, talvez a gente fosse melhor nas Olimpíadas, inclusive. Entendi. E aí, como é que vocês, como órgãos públicos, você especificamente como arquiteto que representa o Instituto dos Arquitetos do Brasil no Conselho, como é que vocês vão acompanhar? Como é que é? Qual é o trâmite a partir de agora? As propostas estão aí, foram apresentadas, e o que acontece daqui para frente? A gente tem, nos órgãos de preservação, um limite de atuação. A gente tem que olhar para os projetos do ponto de vista da preservação do conjunto, que não significa o seu congelamento. Então, pode-se intervir, pode-se modernizar. O que pode, o que não pode? O que pode, o que não pode, tá. O que vai fazer com que aquilo fique moderno, mas que preserve aquilo que foi considerado como valor de patrimônio. Tá. Né? Então, esse é o nosso limite de atuação. Mas depois, se aprovados os projetos e esse processo tiver continuidade, tem outros tipos de aprovações que têm que ser feitas, e uma delas muito importante é a audiência pública, ou seja, a população pode participar desse processo, deve participar, né, deve se posicionar, deve se colocar, entendendo que o Pacaembu, por mais que esteja inserido numa área, digamos que, nobre da cidade, né, rodeada por bairros nobres, é um equipamento público que vai ter uma estação de metrô na porta, portanto, essa linha de metrô que vai sair da Zona Norte vai trazer as pessoas em 20 minutos até a porta do Pacaembu. Portanto, é um equipamento metropolitano. Então, o momento é de se discutir não só a privatização que vai acontecer com ele, mas principalmente o uso dele para a cidade, né? Claro.
Claro, não se trata da gestão pública ou privada, se trata de qual é a intenção, de como que se quer recolocar o Pacaembu na cidade de São Paulo. E como ele pode ser usado pela cidade como um todo, Exatamente. Né? E a questão do tobogã? Parece que todos os projetos propõem a demolição do tobogã. Qual é a sua avaliação para isso? Então, o tobogã foi uma obra que demoliu uma concha acústica que tinha no projeto original, feita nos anos 70, junto com o Minhocão. Então, aqui já vem minha opinião, né? Lindos, né? Pois é. E que todos os projetos propõem a demolição e a implantação de um edifício com múltiplos usos. O problema é, que usos? Como que a gente vai ocupar essa área? Acho que não tem problema nenhum demolir o tobogã, na minha opinião. Tem gente que vai se colocar de outra forma. Mas eu acho que aquele espaço é um espaço que poderia, assim, ampliar as atividades do conjunto. Então, em princípio, eu acho que isso pode ser, sim, feito. Hoje, nos projetos, eles falam em eliminar e destruir, construir o quê no local? Alguns propõem uns edifícios, outros propõem refazer uma arquibancada naquele lugar. Cada um propõe alguma coisa. Acontece que o tempo de execução que foi dado pela prefeitura, 30 dias, é muito curto para fazer um projeto. Então, são estudos muito superficiais que vão demandar maior aprofundamento. Aí, acho que a gente vai poder olhar melhor o que está acontecendo. Bom, Câmara 1 é sua, convida a população para participar desse debate, que, afinal de contas, o Pacaembu é da cidade, né? É da cidade. Acho que, nos últimos anos, toda a população se manifestou com carinho pelo Pacaembu. Então, é muito importante que a população participe, veja quando são as audiências públicas, se posicione, sem pensar que é de um partido ou de outro partido. O Pacaembu é da cidade de São Paulo muito maior do que disputas políticas. Eu acho que isso é muito importante. Silvio, obrigada pela participação. Conta sempre com a gente aqui para a gente trazer a sua opinião, trazer as informações que você vai conquistando lá pelo fato de estar como representante dos arquitetos nesse debate. É muito importante a gente ter e acompanhar essa situação, esse futuro do Pacaembu, obviamente. Conta sempre com a gente aqui na TV Brasil, no Repórter São Paulo. Obrigada pela participação. Obrigado a você. Até a próxima. Boa tarde para você.